Quem é a besta do Apocalipse? E se eu disser para você que nunca foi uma pessoa? Calma que eu já vou explicar. Mas antes de explicar, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu respeito a fé e a crença de todo mundo. Eu não discuto, é minha intenção não empurrar a minha crença goela abaixo das pessoas. Mas o que você tem que saber é que o gênero literário dos livros, por exemplo, se eu falar com você, Levítico é um livro da lei, Esther é um livro histórico, Eclesiastes é um livro poético, Isaías é um livro profético, Lucas é um evangelho, Atos é o livro histórico do Novo Testamento, Coríntios é uma carta, ok? Ou epístola. E Apocalipse é um livro alegórico, figurado, simbólico. Não se pode interpretar o Apocalipse literalmente, porque é um livro alegórico, figurado, simbólico. Se você digitar no Google Apocalipses gerais e Apocalipses judaicos, você vai encontrar mais de 400 apocalipses. E a maioria deles foram todos escritos antes do Apocalipse de João. E qual que é a característica de ser alegórico, figurado, simbólico, ok? A palavra Apocalipse vem de duas palavras do grego, apó, que é levantar, e calupsis, o véu. Apó, calupsis, levantar o véu. O que acontecia? Muitos casamentos eram arranjados, o noivo e a noiva não se conheciam. Quando chegava na hora da festa do casamento, o noivo ia conhecê-la, mas ela estava bem vestida e com um véu. O que acontece? O noivo, apó o calupsis da noiva, levantava o véu, que significa revelar, levantar o véu ou revelar. Por isso os norte-americanos e os testemunhas de Jeová não falam Apocalipse, falam livro de revelações, tá? E o Apocalipse começa assim, revelação de Jesus Cristo, apó o calupsis. Ele estava vendo o que simbolicamente era a sua noiva. Ele estava vendo o rosto dela, ok? Ele sabia da índole dela, do caráter, do temperamento, quais eram os comportamentos dela, se as pernas eram bonitas ou feias, se ela tinha estria, se não tinha. Não, ele estava conhecendo simbolicamente a sua noiva, que era só o rosto dela. A mesma coisa, o Apocalipse é só mostrar o rosto, algo simbólico, figurado, alegórico, ok? Partindo disso aí, querido, preste atenção. João estava mandando um código, porque o maior representante da besta, há 2000 anos atrás, era o Nero, o imperador romano, entende? Porque sempre teve pessoas prefigurando a besta, desde que Adão e Eva saíram do paraíso. Sempre teve e sempre vai ter uma pessoa que prefigura a besta. Agora, se você escrever Nero César em hebraico e em grego, duas línguas da nossa Bíblia aí, então se você pegar cada número equivalente a cada letra, você vai ver que no hebraico Nero César dá 666, e no grego também, que era a letra que o romano usava também, vai dar 66. O número romano era o número que o grego usava, melhor dizendo, também vai dar 666. E número 6 não é número de homem, lá diz é número de um homem. Ele estava falando especificamente, na época de João, o maior representante da besta era Nero César, ok? O que é a besta? É um sistema e não uma pessoa. Como eu disse, sempre teve e sempre vai ter pessoas prefigurando e que vão encabeçar o sistema, entende? É um sistema econômico, político, de guerra e social, ok? Então essa é a besta, é figurado, alegórico, simbólico. Sempre teve, sempre vai ter uma pessoa, desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Nimrod, por exemplo, lá em Gênesis. Então Nabucodonosor, Ciro, Dário, entende? Acabe, a própria Jezabel, Golias, vários personagens aí do Antigo Testamento prefiguraram a besta. E no Novo Testamento, alguns imperadores romanos, alguns papas, líderes aí, como por exemplo, Gengis Khan, Napoleão Bonaparte, o próprio Hitler, sabe? Várias pessoas, sempre teve e sempre vai ter uma pessoa prefigurando a besta. Mas a besta é um sistema. Todo mundo que se encaixa no sistema está fazendo parte da besta. Para fechar, para você ter ideia, Jesus já começa no capítulo 1, mostrando que o livro é simbólico, alegórico e figurado. Quem está falando é aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando é lá no verso 20, ele fala assim, quanto o mistério que você viu,
As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E os 7 candelabros ou candeeiros são as 7 igrejas. Tá vendo? Estrela simbolizando o anjo da igreja. Candelabro simbolizando a igreja. Simbólico, alegórico, figurado. Não interprete o Apocalipse ao pé da letra. Todo que interpretar literalmente ao pé da letra vai cometer muitos enganos. E muitas pessoas são enganadas por causa dessa interpretação literal. Ok? Um abraço. Até o próximo. Fique com Deus.